Ok. Eu sempre começo o vídeo assim, olhando para ver se começou a gravação ou não. Quem assiste vai pensar que a teacher tem algum problema. Meus queridos, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas de tecnologias da informação e comunicação para o ensino de língua estrangeira, no caso inglês, tá? Eu vou começar a nossa aula de hoje primeiro com alguns recados, mostrando para vocês algumas informações que estão no Moodle. Eu não sei se vocês acessaram ou não, e na sequência eu apresento para vocês os slides, objetivos da aula, etc. e etc. Tá? Então, só um minutinho para eu compartilhar aqui. Pessoal, com relação às atividades avaliativas, eu tinha dado um prazo, se eu não me engano, foi na semana passada, que eu disse que já iria computar as notas para poder lançar no sistema, senão daqui a pouco vocês estão me cobrando aí de coisas que eu ainda não finalizei. Então, com relação às atividades avaliativas, vocês já tiveram feedback tanto da atividade avaliativa opção 1, quanto da atividade avaliativa opção 2, que valia de 0 a 5 pontos. Então, as notas foram lançadas no Moodle, né? Então, naquele quadradinho lá de notas, eu coloquei a nota. Em alguns casos, eu fiz comentários, em outros, eu não fiz. Por quê? Eu fiz as anotações no próprio corpo do trabalho de vocês e devolvi por e-mail para todos os alunos. Então, se você não recebeu e não me falou nada, eu fico sem saber se o e-mail chegou ou não e se vocês estão com a atividade avaliativa corrigida, tá? Então, a nota já está lançada na minha planilha. Por que ela ainda não está no Moodle? Porque a média é uma composição da atividade avaliativa 1 mais os fóruns. Então, somando a atividade avaliativa 1, que vale de 0 a 5, mais os 2 fóruns, que vão valer de 0 a 5, vocês terão uma média aí de 0 a 10, tá? Então, se alguém não fez algum fórum, já tem 2,5 pontos a menos na média, na primeira média, na primeira nota, tá? Então, o fórum avaliativo número 1, eu não estou aceitando mais respostas. Se alguém respondeu ontem, depois das 5, 6 horas da tarde, já não está valendo mais, tá? O fórum avaliativo número 2, que era lá da semana 9, nós já estamos na semana 12, né? Na verdade, 13, eu aceito até quarta-feira, tá? Na quinta, eu fecho as notas também do Fórum Avaliativo 2, para que eu possa postar a nota de vocês, a nota da atividade avaliativa aí 1, né? Depois vocês têm o trabalho final, que precisa ser entregue até o dia 8 de novembro, e ele vale de 0 a 10, tá? Embora eu tenha colocado para vocês na descrição do trabalho que ele pode ser feito de maneira individual, duplas, trio ou no máximo 4 alunos. Então, teve um grupo que me pediu para fazer em mais de 4, porque já era o grupo que estava trabalhando aí anteriormente e eu permiti, tá? Então, se tiver mais alguém com algum problema desse aí, vocês entrem em contato comigo. Então, aqui finalizamos a atividade avaliativa. Eu vou agora para as semanas. A aula de hoje é a semana 12, do dia 26 de outubro. Eu compartilhei aqui com vocês as respostas que vocês colocaram para o Fórum 1 e as respostas para o Fórum número 2, e nós vamos fazer uma atividade com relação a elas hoje. E aqui estão os slides da aula de hoje, que é toda a organização da aula, tá? Para a semana 13, que é o dia 8 de novembro, eu vou fazer uma atividade em grupos com vocês, uma atividade prática. Então, assim, todos que puderem estar presentes, seria bastante importante, que é para colocar, por exemplo, toda a teoria estudada das metodologias ativas numa atividade prática. Eu vou organizá-los em 4 grupos, tá? Um grupo vai ficar com a Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, o outro com o Blended Learning, que é o que a gente chama também de hibridismo,
com a gamificação e com a aprendizagem baseada em problemas. Para cada grupo, eu vou propor uma atividade para ser realizada, tá? Se vocês quiserem se organizar nos grupos e falar, olha, Rosângela, nós gostaríamos de ficar essas pessoas nesse grupo. Então, vocês me encaminhem no chat, na aula de hoje ainda, para eu já organizar os grupos, tá? Ou, no máximo, quando eu iniciar a aula no dia 8, vocês já coloquem os nomes de quem gostaria de estar no grupo. Caso contrário, eu farei os grupos aleatórios, tá bom? Na semana 14, que é o dia 22 de novembro, vocês, o prazo de vocês entregarem o trabalho é aqui no dia 8 até o final, até as 23h55. Na semana seguinte, vocês irão apresentar os trabalhos. Eu coloquei aqui grupo 1, 2, 3 e 4, porque eu não sei a quantidade de grupos que vocês formaram, tá? Então, pode ser que, por exemplo, se vocês fizeram individual, eu tenha mais do que 8 grupos. Mas essa organização de quantitativo de grupos no dia 22 e no dia 29, eu vou refazer assim que eu receber os trabalhos de vocês aqui no dia 8. Então, essa formatação pode ser que mude pela quantidade de grupos. Então, 22 e 29, vocês apresentam os trabalhos e eu dou um feedback para vocês, tá certo? Então, com conteúdo, nós encerraremos aqui no dia 29 de novembro. No dia 6 de dezembro, eu estarei à disposição para tirarmos dúvidas, trocarmos ideias e fazer o nosso encerramento, tá? E encerramos aqui no dia 6 de dezembro, embora o calendário vá até o dia 20 de dezembro. Nesses dias, eu permaneço à disposição dos alunos que queiram conversar, tirar dúvidas, pegar algumas dicas, etc, etc. Então, nos horários da aula, nessas 2 semanas, eu estarei à disposição, mas nós não teremos a aula propriamente dita, tá? Então, é isso. Vamos aqui para a semana 12. Deixa eu só... Espera aí. Eu vou baixar aqui os slides. Vocês continuam me ouvindo? Estão aí ainda? Bom dia, Rô, estamos sim. Ah, tá. De vez em quando vocês falam alguma coisa, gente. Dá uma angústia ficar do lado de cá e no visual de vocês, porque quando eu compartilho slides, a minha tela aqui, minha área de trabalho, eu não vejo nada. Então, se vocês não falam, dá uma sensação muito esquisita, assim, tá? Então, é só por isso. De vez em quando eu falo, oi, Rô! Gente, olha, eu tinha... Pode falar. Perdão, Rô, pode falar. Não, pode falar, querida. É perguntar das faltas, você conseguiu atualizar lá no Swap? Não. Ah, bem lembrado isso que eu ia falar sobre isso, acho que era a minha primeira fala. Aí eu esperei um pouquinho, porque sempre tem alguns alunos que chegam uns 5 minutinhos depois. É o seguinte, com relação às faltas, há vários e-mails de alunos, não necessariamente só da turma de vocês. Da turma de vocês eu já respondi. Tem das minhas outras turmas também perguntando sobre isso, sobre estar assustado com quantitativo de faltas, etc. Então, assim, só para dizer para vocês que são muitos Google Forms que eu tenho que abrir para controlar. Então, o que eu fiz primeiro na semana passada? Eu fui abrindo todos os formulários para saber de presença e fui registrando ausência para todos os ausentes. Aí, ontem foi domingo, sábado, eu comecei a alimentar minha planilha com as compensações de ausência, tá? Mas eu ainda não consegui terminar. Então, provavelmente, eu devo terminar hoje, assim que acabar a aula de vocês, eu já vou finalizar, porque falta, acho que só 3 formulários de compensação que eu não abri ainda para ver, tá? Então, assim, mais tardar amanhã ou quarta-feira pela manhã, vocês visualizem novamente.
Tem alguns alunos que estão me perguntando assim, por exemplo, nossa, eu estou com 6 faltas. Gente, uma aula nossa equivale a 6 faltas, tá? Então, se vocês olharam lá, por exemplo, num dia, viu que tem 6 faltas, é um dia que não foi registrada a presença de vocês. O que pode acontecer? Que eu já respondi por e-mail para alguns de vocês. Vocês podem ter esquecido de colocar, de preencher a planilha, o Google Forms com a presença, né? Aí fica meio complicado. Por exemplo, eu ainda comentei na aula com a Carol, né, com a Carol Bonini, que eu sabia que ela estava presente e naquele dia ela não preencheu. E aí ela ficou com falta, mas eu registrei a presença porque eu sabia que ela estava. Então, se alguém tiver algum problema com algumas das faltas que eu lancei, falar, não, Rô, olha, eu estava presente, eu só esqueci de preencher, aí eu tenho que abrir o vídeo da aula e verificar se vocês estavam presentes pelo vídeo, tá? Então, assim, se alguém observou alguma coisa incompatível, falando, não, eu estava, eu esqueci, me manda um e-mail, uma mensagem que eu vou verificar e depois eu faço o registro da presença, tá? Então, não se assustem que está todo mundo com todas as faltas, sem nenhuma compensação de ausência ainda. Como o processo é demorado, eu preciso ver de todo mundo para abrir o swap e lançar depois, retirar as ausências, tá? Então, um pouquinho mais de paciência, só que o sistema teacher aqui é demorado para verificar tudo e não cometer nenhum erro, tá bom? Sem problema, sou obrigado, viu? Tá, por nada. Fórum 2 até quarta-feira. Quem não respondeu ao Fórum 2 até quarta-feira vai ficar sem a nota, porque eu vou lançar depois as notas, aí eu não retomo mais, tá bom, gente? Eu nem volto lá. Como a gente sabe que dia que está a falta, quando vocês acessam o swap, vocês visualizam, o que vocês visualizam? Porque eu não sei, por exemplo, para mim aparece eu lanço o dia que foi que vocês faltaram. Quer ver? Eu vou abrir aqui o swap só para mostrar para vocês como é que eu visualizo, mas eu não sei como é que vocês visualizam. Só um minutinho, tá? Eu estou abrindo aqui. Deixa eu achar a turma de vocês. Espera aí. Eu vou abrir o meu diário para mostrar para vocês como é que eu registro, tá? Vou compartilhar aqui agora para vocês observarem. Aí vocês me falam se vocês visualizam isso também ou não, senão eu tenho que pensar numa situação. Estão vendo aqui o meu swap? Sim. Sim? Aqui, ó, registro de faltas, né? Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Então, aqui aparece, por exemplo, ó, dia 25 de outubro, que é a aula de hoje, todo mundo fica com presença. A hora que acaba a aula, eu abro o Google Forms e venho aqui e completo se faltou ou se não faltou. Então, aqui aparece o dia, ó, dia 18 de outubro, dia 4, dia 27, e assim... Deixa eu mudar aqui. Estão vendo? Aqui para mim aparece pelas datas. Agora, para vocês, eu não sei como é que vocês... Eu nunca vi. Eu vou ver aqui no meu agora, peraí. Mas eu não reparei, acho que no nosso não aparece isso, não. De vocês só fala falta, não fala data? Isso, fala quantidade, inclusive. Tipo, 12 faltas, 14 faltas. Tá. Eu vou abrir aqui para ver certinho, mas eu nunca vi essa opção no meu swap, não. Olha, se vocês não sentirem... Pode falar. Você tem que ir no boletim. Aí, abrindo o boletim, aparece todas as matérias. A gente vai no código verde, que está bem no diário. Aí tem o código 27.889.9. Clica lá e aparece as abas dados gerais, participantes e aulas ministradas. Aí em aulas ministradas aparece quais foram as fotos que nós tivemos. Tá.
É uma opção mais fácil, talvez, mas eu não sei se eu posso fazer isso. Acho que eu tenho que ter autorização de vocês, porque eu vou compartilhar dados de todos os alunos, né? Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu posso dar um print na minha tela, que aí tem o nome dos alunos, os dias e as faltas, e posso compartilhar com vocês, mas só se vocês me autorizarem, porque caso contrário eu não posso fazer isso, porque está envolvendo todo mundo da turma, né? Pode ser que tenha alguém que não goste que isso seja compartilhado. Não sei, ou vocês visualizam aí. O que vocês me falam? Cada um procura? Eu vou. Eu, por mim, não teria importância, não, de mostrar minhas faltas, mas eu não sou o restante da sala. Mas por mim, Leonardo, tudo bem. Tá, qualquer coisa vocês me falam aí, me mandem mensagem no chat, se pode, se não pode, quem quer que eu compartilhe, eu compartilho, se eu tiver o WhatsApp aqui, tá bom? Então vamos lá, começando não, né? Dando continuidade à nossa aula. Vocês visualizam aqui o slide? Sim, Rô. Sim, tá. Pessoal, os slides hoje eles estão em laranja, né? Pelo menos eu tentei colocar na maioria deles, porque é justamente semana que vem, dia 31, que é o domingo, né? É a data mais próxima da comemoração do Halloween, e só que nós não temos aula na segunda e terça, porque terça, dia 2, é o feriado de finados. Então, assim, a aula anterior à comemoração do Halloween seria essa, tá? Então, só lembrando que nós estamos falando de tecnologias da informação e comunicação e o ensino de línguas, e quando nós ensinamos, né, professores de formação inicial, aí, quer dizer, quase já não mais de formação inicial, mas já concluindo, no caso de vocês, quando a gente ensina a língua, não é só sobre a língua, a estrutura, mas também sobre cultura, né? Sobre quais são os países que têm a língua inglesa como língua oficial. Falamos a respeito desse inglês universal, globalizado, e não apenas da existência de o inglês britânico, americano, canadense, australiano, etc., mas o inglês internacional, tá? Para uma comunicação mais global. E quando nós falamos a respeito disso, nós precisamos também abordar a cultura ou as culturas que estão por trás de cada país que ou que tem a língua inglesa como língua oficial, tá? Então é por isso que nas aulas de língua inglesa nós comemoramos ou nós compartilhamos com os nossos alunos um pouquinho dessa cultura que é predominantemente americana, mas que é comemorado aí em muitos lugares, inclusive no Brasil. Tá? É claro que a gente tem discussões aí, mas por que a gente não comemora o folclore, etc. Então, nós não vamos partir, minha gatinha sumiu aqui, nós não vamos partir para essa discussão, mas simplesmente porque somos, né, professores de língua portuguesa, língua inglesa, e na aula de língua inglesa a gente compartilha com os nossos alunos muitas dessas informações culturais, tá certo? Aqui para vocês registrarem a presença na aula de hoje, se estiverem com o celular, basta apontá-lo aí para esse QR Code, e o link eu compartilho daqui a pouquinho no chat da nossa aula, tá? Então, por favor, registrem a presença de vocês. E se você está assistindo a gravação dessa aula, aqui está o link para que você possa fazer a atividade para compensar a sua ausência. Falando nisso, eu lembrei. Gente, quem assustou aí com a quantidade de aulas e ficou preocupado, não se esqueçam que vocês podem compensar essas ausências. Basta realizar todas as atividades propostas para compensação de ausência, tá? Então, não pôde estar presente sincronamente, vocês podem realizar aqui, assistam a gravação da aula e façam a atividade proposta, tá?
Da aula passada, meus queridos, ficaram faltando 2 slides que eu não cheguei a... Assim, eu comentei com vocês, o link para esse vídeo, ele estava na aba da semana, e eu pedi que vocês assistissem e que vocês tentassem identificar qual é a crítica feita ao Computer Assisted Language Learning, né? Então, o ensino de línguas mediado pelo computador. Então, nessa fala, há uma crítica feita, e eu gostaria que quem assistiu, se alguém assistiu, que me respondesse daqui a pouco, tá? Eu vou abrir um momento para isso, para que eu possa atribuir aí alguma pontuação extra, caso você tenha assistido, tá? Teacher, eu nem sabia disso, não assisti, ou você nem falou. Pode ser que eu nem tenha falado, esqueci, planejei, mas não falei. Então, se você assistir esse vídeo e me responder qual é a crítica que está sendo feita nessa fala, nesse seminário, você vai ter aí um ponto acrescentado à sua média, tá? Mas eu passo mais orientações depois e compartilho um link para vocês me responderem. Então, se vocês apontarem a câmera do celular para esse QR Code, vocês vão direto para o vídeo, ou vocês podem clicar aqui, ou na aba da semana 11, que foi a semana passada, tá? E o último slide da aula era esse: a vida é um hipertexto cheio de links. É só uma reflexão para que nós possamos fazer a respeito do uso das tecnologias na sala de aula, principalmente para o ensino de língua estrangeira. Não só, mas principalmente porque é o foco dessa disciplina. Mas isso pode ser aplicado em qualquer componente curricular aí que vocês possam ministrar junto aos seus alunos, tá? Então é isso, gente. A vida é um hipertexto cheio de links, né? E nós, como no nosso dia a dia isso acontece, então você está aqui dando uma aula e você já abre o celular e vê que tem alguma coisa, você já clica, já vai para outro assunto, você já descobre, ou você já tem oportunidade de ter acesso a uma quantidade de informações gigantesca. Isso acontece na sala de aula também. Se isso acontece na vida, nós precisamos propiciar isso também para os nossos alunos, por meio do uso das tecnologias, fazer com que as nossas aulas também sejam ou estejam enriquecidas com o uso aí de algumas tecnologias, como é a nossa vida, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Ok? Alguém gostaria de comentar? Minha gatinha está aqui batendo a pata. Ainda bem que não sai ela no vídeo, porque ela está atrás. Bom, então, sem nenhuma manifestação, os objetivos da nossa aula de hoje serão as discussões a respeito das respostas de vocês aos fóruns, Fórum Avaliativo 1 e Fórum Avaliativo número 2, tá? Então, primeiro, eu vou dividi-los em grupos. O que vocês vão fazer? Vocês vão perceber, por exemplo, que apareceu a mensagem de má qualidade, de novo, da conexão. Vocês vão fazer a leitura das respostas do Fórum 1 e do Fórum 2, eu vou dividi-los em grupos de acordo com o fórum. Depois que vocês fizerem essa leitura e compartilharem algumas reflexões, num segundo momento, vocês retornam para as salas, eu vou organizá-los em outras salas, né? Agora não em 4, mas em 2, e vocês vão elaborar um Google Forms, questões, tá? Mas eu já explico aqui na sequência. E ao final, se nós tivermos, se o tempo for suficiente, nós vamos responder ao Google Forms criado por esses 2 grupos. Se não for, nós compartilhamos para que vocês tenham acesso aí ao material, tá? Então, primeira parte da nossa aula, olha, organizados em grupos, vocês farão a leitura das respostas do Fórum 1 e do Fórum 2, lembrando que os slides estão disponíveis aí na aba da semana 12, e nesse primeiro momento, que vocês terão aí 10 minutos,
vocês vão compartilhar suas impressões com o grupo geral. Então, discutam o que os colegas de vocês responderam. É claro que não vai ser possível fazer todas as leituras, e algumas respostas são muito parecidas. Então, leiam quantas forem possível, e comentem o que vocês acharam das respostas de vocês, dos colegas, etc., para o Fórum 1. Então, o grupo 1 e 2 vai falar sobre o Fórum número 1. O grupo 3 e 4 vai ficar com as respostas do Fórum 2. Depois dos 10 minutos, nós retornamos para essa sala geral e vocês vão expor os comentários de vocês, as reflexões sobre as impressões, tá? Então, escolham aí sempre uma pessoa para poder compartilhar no momento geral as respostas que vocês pensaram, tá? Então, o primeiro momento vai ser isso, divisão em 2 grupos. Depois disso, só para vocês já terem noção e não ficarem perdidos, depois que vocês compartilharem as respostas de maneira geral, no grupo geral, eu vou organizá-los em 2 grupos apenas. Então, o grupo 1 e 2 vai elaborar questões. Quem era o grupo 1 e 2 antes, né, que ficou com o Fórum 1, vai se juntar num grupo só e vocês vão elaborar aí um Google Forms com questões, reflexões sobre o Fórum número 1, e o grupo 3 e 4 vai ser o grupão 2, que vai fazer as questões sobre o Fórum número 2, tá? Passado o tempo, eu estipulei mais ou menos, né, 15 minutos. Vamos ver, se for muito, eu chamo antes, se for pouco, eu estendo o tempo. Eu vou sempre observando pelas conversas de vocês no chat, tá? Depois que vocês formularem, vocês vão compartilhar o link do Google Forms no chat geral. Minha gatinha está passando aqui na frente. E os alunos do Fórum 1 devem responder as questões elaboradas pela equipe do 2 e vice-versa, tá bom? Se nós tivermos tempo. Se não for possível, vocês estão me vendo aí? Gente, eu não, só a gatinha. Então, essa atividade é 15 minutinhos para vocês, tá bom? Eu estou perdida aqui atrás da gata. Ficou claro para vocês a primeira parte? Hã? Sim, não? Sim? Então, a minha gatinha aqui, vocês estão vendo ela? É bonitinho. Ai, peraí, ela vai... Outra vez ela desligou aqui meu computador. Sai, Cake. Ela tá vendo os bichinhos, as aranhas aqui, ela tá querendo... Vai para lá. Jesus, socorro. Ó, então eu vou organizá-los aí nos grupos, tá? Rosana, Oi? deixa eu te pedir um Pode favor. falar. Você pode mandar aqui no chat, fazendo favor, a lista de presença da aula de hoje? Sim, sim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu já compartilho, beleza. Só um minutinho, deixa eu pegar os slides aqui. Ainda bem que você lembrou, que eu já estou passando para o próximo. Então, peraí, já vou pegar. Pronto, já foi, tá? Então, pessoal, eu vou organizá-los nos grupos. Nós estamos... 3 grupos. Deixa eu só ver quantas pessoas tem nos grupos aqui, só para eu... Qualquer coisa eu faço a adaptação, tá? Na minha organização. Okay. Gente, eu estava preparadinha para vocês hoje, ó. Minhas aranhinhas. As salas estão com 5, 5 e 5. Então, deixa eu perguntar. Eu posso fazer assim, por exemplo, o grupo 1 fica com o fórum número 1, o grupo 2 e
3 fica com o fórum número 2? Pode ser? Ou 4? Não, aí 3 pessoas é muito pouco num grupo. Pode ser assim? A sala número 1, que é a sala da Juliana Pires, do Rafael, da Camila Fernandes, Maiara e Maria Eduarda. Então, a sala número 1 vai ficar com o fórum número 1 para ler as respostas dos colegas de vocês e de vocês e retornarem no primeiro momento com as reflexões sobre o que vocês discutiram. A sala número 2, que é a do Daniel, da Fernanda, da Beatriz, Camila Lima e do Leonardo Guiduli, fica com o fórum número 2. E a sala 3, que é da Ana Carolina Bonini, da Ana Cecília, deixa eu ver quem mais, Daiane, Léo, Monteiro e a Sara, fica com o fórum 2. Tudo bem? Então, só a sala 1 que vai ficar com o fórum número 1. Então, peguem os slides ali no Moodle, que eles estão compartilhados lá, tá? Tudo bem? Posso abrir as salas? Abri. Ok, Rô. Minha gatinha está aqui de novo. Ó, olha aqui as aranhinhas. Como ela chama, Rô? Cake. Como? Kate? Cake. Cake de bolo, sabe? Ah, sei. Isso. Mas é um personagem, uma personagem de uma historinha. Ô, gatinha, você não pode ficar aparecendo aí no vídeo, não. Ó. É você que está na aula hoje, Cake? Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha para cá. Aqui, ó. Ó. Aranha. Ó. Você não pode sentar aí. É Halloween, gente. Então, ao invés da abóbora, nós temos a gata. Olha o barulho, Cake.
Olha você lá no vídeo, Cake. Nós temos uma visitante hoje.
Oi, pessoal. Nossa, tá com ruído, né? Tá, tem algum microfone aberto ou é o meu aqui? Hã? Agora passou. Tá. Pode ser que a Kate tenha pisado aqui ou alguém ligou aí também sem querer. Pessoal, eu observei no chat para ver se vocês me davam alguma pista se estavam terminando ou não, e aí não tinha nenhuma mensagem, assim, tinha uma só lá, mas nada esclarecedor para mim. Então, eu espero que tenha dado tempo de, pelo menos, vocês iniciarem essa discussão. Então, o grupo 1 da Juliana ficou com o chat, com o fórum número 1, e o grupo 2 e 3 com o fórum número 2. Deixa eu só compartilhar aqui para eu visualizar também. Deixa eu fechar o swap. Estão visualizando os slides aí, né? Acredito. Então, o Fórum 1, eu organizei as respostas de vocês, lembrando que era para falar a respeito de um dos 4 eixos que foi colocado aí pelo Moran no texto A Contribuição da Tecnologia para uma Educação Inovadora, tá? Então, os 4 eixos, o foco na aprendizagem inovadora, no desenvolvimento da autoestima, a formação do aluno empreendedor e a formação do aluno cidadão. Então, tudo isso relacionado com o assunto principal, que é de que maneira a tecnologia pode contribuir para essa educação, ou para que a educação seja aí inovadora. Então, o que os alunos precisaram fazer? Escolher um dos 4 focos, né, dos 4 eixos da educação inovadora e tecer os seus comentários. Como que eu organizei? Então, todos os alunos que colocaram, que escreveram sobre o eixo número 1, que era o foco na aprendizagem inovadora, eu organizei. Estou mostrando isso porque o grupo 2, que está falando sobre o Fórum 2, não deu tempo ainda de visualizar, tá? Então, a contribuição de todos os alunos para o eixo número 1. Depois, o eixo número 1 foi o que mais teve contribuição. Tá? Depois, o eixo número 2, que era o foco no desenvolvimento da autoestima. Então, sempre aqui tem o nome de quem é o aluno que fez a sua contribuição, tá? Então, a cor verde é do eixo número 2,
Depois, o eixo número 3, que é a formação do aluno empreendedor. E, por fim, o eixo número 4, que era a formação do aluno cidadão. Então, aqui estão as contribuições dos alunos para o fórum número 1, tá? E o que eu pediria, então? Que o grupo número 1 fizesse as suas considerações a respeito das contribuições dos alunos, daquilo que foi comentado. Depois eu vou mostrar para vocês o fórum número 2, para que a gente possa também colher as respostas. Então, quem poderia do grupo 1 aí fazer os seus comentários? Deixa eu só... Vocês continuam aí? Algum problema na conexão, gente? Porque eu não estou conseguindo voltar aqui. Vocês me ouvem? Estamos aqui. Então tá. Alguém do grupo 1 poderia fazer os seus comentários sobre o que foi que leu da contribuição dos alunos aí, e a que conclusão chegaram, ou o que mais vocês poderiam aí acrescentar para nós sobre essa discussão? Eu vou começar falando. A gente teve um pouco de dificuldade de separar como que seria feita essa análise no início, por ter algumas confusões nos slides, mas assim, nós optamos por analisar os pontos positivos que os alunos colocaram, né, a respeito de cada eixo. E a gente viu mesmo que houve uma preferência do pessoal pelo eixo 1, que é o foco na aprendizagem inovadora, e pelo eixo 2, que é o foco no desenvolvimento da autoestima. Só que a gente separou, né? Cada um analisou as partes positivas desses eixos, e eu vou falar um pouco sobre a formação do aluno cidadão, do eixo 4, que o pessoal da turma destaca a formação com o desenvolvimento social, a autonomia do aluno, que são os pontos positivos desse eixo. Inclusive, eu peguei uma citação que a Sara colocou, que eu achei bem legal, que fala assim: a educação precisa que cada aluno se insira na comunidade, desenvolvendo a sua capacidade de assumir responsabilidades e direitos, que eu acredito que seja bem essa parte do aluno cidadão, né, que o aluno ele não se insere só na comunidade escolar, como fora dela também. Então, por isso a formação é tanto aluno como cidadão. Aí se o Rafa quiser falar um pouco do primeiro eixo. Então, o que eu consegui pegar assim do primeiro eixo não foi muita coisa, que não deu tempo de ler muito, mas do que eu li assim das respostas do primeiro eixo, o que ficou mais em destaque é a colaboração, né? Como essa aprendizagem inovadora, ela tem um grande foco na colaboração. Comentaram muito sobre o contexto pandêmico, né? Como ela dialoga com o ensino remoto que ocorreu na pandemia, e também sobre a necessidade de uma mediação do professor para não deixar de lado o ensino presencial. Foi o que mais eu vi assim, de incomum assim, entre as respostas do eixo 1. Ok. Mais alguém do grupo gostaria de se manifestar aí? Oi, pode falar, Camila? Isso, então a gente também percebeu que um eixo que foi muito escolhido foi o segundo eixo, que falava da autoestima, né? E lendo algumas contribuições, a gente percebeu que muitas pessoas acharam esse um eixo interessante por ele ser pouco discutido, pela autora fazer essa problematização, né? Da confiança, do afeto por parte do professor, para chegar aos alunos de uma maneira mais delicada, para conseguir otimizar a aprendizagem deles, e tiveram bastante comentários positivos a respeito disso, que seria um eixo assim, que deveria ser muito mais desenvolvido, explorado. Ok, muito obrigada aí pela contribuição. Deixa eu só voltar aqui no
no slide. Só um minutinho. Não, peraí. Então, o texto é do Moran, tá? Que fala a contribuição da tecnologia para uma educação inovadora. Então, assim, eu acredito que a maior parte dos alunos tenha optado pelo eixo número 1, que é justamente aquilo que fala da educação inovadora, né? Porque foi o que foi mais apresentado no texto, né? Foi o que foi mais discutido no texto, justamente para que a gente pudesse ter uma educação inovadora. Então, esse foco na aprendizagem inovadora é praticamente tudo que diz Moran no texto, né? Agora, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode trabalhar com os alunos, ou despertar nos alunos, ou nós professores, né? Como é que a gente pode contribuir por meio do uso da tecnologia para que essa educação seja realmente inovadora, né? Então, que atitudes, que metodologias, o que a gente pode usar para que o foco seja numa aprendizagem inovadora? E quando vocês fizeram aí as postagens de vocês, então foi colocado praticamente o que o Moran disse, com algumas contribuições particulares de vocês, com alguns exemplos de vocês, sobre como proceder com relação a isso, né? Agora, quando a gente fala em foco na aprendizagem inovadora, esse foco número 1, ele vai permear o 2, o 3 e o 4. Então, a maneira pela qual nós podemos utilizar as tecnologias, né, para proporcionar para os nossos alunos alguma coisa diferente, especial, que faça parte do dia a dia dele, ou pelo menos da maior parte dos nossos alunos, ou de uma grande parte dos nossos alunos, quando você consegue propiciar isso para o aluno, ter o seu foco, né, de ensino-aprendizagem mais inovadora, eu, consequentemente, deverei trabalhar a autoestima desse aluno, preparar esse aluno para ele ser empreendedor, e o foco também é na formação do aluno cidadão. Por que do aluno cidadão? Porque cada um dos componentes curriculares, cada uma das disciplinas, precisa estar sempre mais atualizada. Então, o que é, por exemplo, que os alunos do ensino médio... O que os alunos do ensino médio, eu estava pensando aqui na concordância para ver o que eu tinha falado antes, para ver se era singular ou plural. É mal de professor de português, desculpem aí também. Então, o que é, por exemplo, que poderia facilitar a vida do nosso aluno e que poderia colocá-lo de igual para concorrer no mercado de trabalho, né? Então, que ferramentas, que aplicativos, que tecnologias poderiam ser inseridas na sala de aula, em qualquer componente curricular, principalmente na língua inglesa, para que o meu aluno estivesse mais preparado para a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Então, trazer para a sala de aula o uso de algumas tecnologias que podem facilitar a vida dele, que podem facilitar aí ele ter eu vou usar um clichê aqui que eu não gosto muito, mas por falta de imaginação, mas sabe, conquistar um lugar merecido, um lugar ao sol, ou seja, poder competir quase que de igual para igual com todas as pessoas que têm mais chances na vida. Não sei se vocês conseguiram entender um pouquinho assim esse discurso, né? Mas quando, deixa eu voltar aqui e tirar. Peraí, parar de compartilhar. Então, de maneira geral, para a gente sintetizar aí esse texto do Moran, o professor de língua estrangeira, quando ele consegue inserir nas suas aulas, mas não de maneira descontextualizada, eu trago agora para as discussões das nossas primeiras aulas, não basta a gente inserir uma tecnologia simplesmente para dizer que eu estou trabalhando com vocês utilizando aqui os aplicativos, o smartphone, ou o Google Forms, ou o Padlet, ou o Wiki, as Wikis, etc. Tudo isso precisa
estar de acordo com o que foi planejado. Então, qual é a melhor tecnologia para eu trabalhar determinado conteúdo? Ou que tecnologias os alunos precisam utilizar na vida fora da sala de aula que eu poderia trazer para a sala de aula para que esses alunos possam ter acesso. Então, aquilo que é muito fácil para mim, que eu, por exemplo, consigo porque eu tenho um notebook, um computador, muitos dos nossos alunos não têm. Então, quando eu permito que esse aluno tenha acesso a essa tecnologia na sala de aula, nas escolas, excluindo aqui agora o ensino remoto, né, porque foi uma exceção, eu posso estar ajudando na formação desse aluno como cidadão, né? Eu posso estar ajudando a desenvolver a autoestima dele, e vou trabalhar, de certa maneira, com uma educação mais inovadora. Então, é isso, é esquecer, por exemplo, muitas vezes, só o ensino de língua inglesa, que a gente sempre, ou muitas vezes, trabalha, que é a lousa, né? Ou às vezes um PowerPoint, e a gente não sai disso. Então, é uma reflexão que eu faço para a minha vida e que eu compartilho aí com vocês, professores em formação, né, inicial e continuada, porque vocês já estão aí na reta final. Então, a respeito do texto 1, era isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, senão eu falo demais e vocês falam de menos, tá? E agora o grupo 2, então, grupo 2 e 3, eu gostaria que vocês falassem a respeito do fórum número 2. Eu vou compartilhar, eu vou mostrar aqui as respostas, tá? Que é justamente aquela experiência que a Vera Menezes coloca no texto dela, lá que é compartilhado no livro organizado pelo Lefa, né? O professor de línguas estrangeiras, derrubando paredes e construindo comunidades de aprendizagem. Então, como é que a gente, baseada nessa experiência que a Vera Menezes colocou, de uma prática dela, de sala de aula, de derrubar paredes e construir comunidades de aprendizagem, tem como a gente fazer isso também com os nossos alunos? Como nós poderíamos fazê-lo? Tá? Então, são essas reflexões que vocês colocaram. E os questionamentos que eu coloquei para que vocês pudessem redigir aí o parágrafo foi, então, após fazer a leitura do texto, né, colocar aí as impressões de vocês sobre as experiências que foram relatadas pela Vera Menezes. Então, vocês acreditam que essas experiências são possíveis atualmente? Por que ou por que não? Então, elas estão inadequadas para o dia de hoje? Elas podem ser substituídas por alguma outra ideia? E qual seria a sugestão de vocês? Então, eu queria saber aí do grupo 2 primeiro e depois do grupo 3, quais foram as impressões de vocês a respeito do que vocês leram, né? E aqui vocês têm, da mesma maneira como foi estruturado o outro fórum, a contribuição de cada um dos alunos a respeito do que leu e do que compreendeu, tá? Então, por favor, o grupo 2, primeiro, e depois o grupo 3 para fazer as suas colocações. Quem poderia? Eu posso começar falando, a gente não tinha decidido quem ia falar, não deu tempo. Mas qualquer coisa, Tá alguém me interrompe aí. tá certo, Daniel. Primeiro, esses fóruns tem bastante coisa que repete o que o pessoal foi falando, mas é interessante olhar para trás. Hoje em dia pode parecer um pouco estranho a gente olhar para trás em relação a como evoluiu a internet e tudo, mas como a pesquisa foi feita na década de 90 lá, era tudo mais lento, com plataformas mais limitadas, e o projeto foi muito interessante, porque, como em alguns fóruns falou, ele realmente dá a impressão que está quebrando as paredes, né, ali. Então, está expandindo o ensino para o ambiente virtual, que se diz respeito no que o aluno ele vai ser o protagonista ali do ensino. O professor vai estar ali para ajudar, para dar motivação à conversa, e os alunos vão conversar com estrangeiros, né? Só que não é instantaneamente. E o que a galera deu de sugestão, se é possível trabalhar isso hoje, a gente consegue ver, né, com o ensino remoto, que é possível de diferentes formas e com mais eficiência também, já que a internet evoluiu, os aplicativos evoluíram, os computadores.
Basicamente isso. Aí, se alguém do grupo quiser complementar. Ok. Excelente sua contribuição aí, Daniel. É verdade, é isso mesmo. Eu até coloquei para vocês que muitas respostas se repetem, né? Porque o texto relata uma experiência e cada um colocou aí, basicamente, a sua compreensão a respeito dessa experiência. E as nossas realidades são, basicamente, as mesmas, né? Mais alguém do grupo 1 gostaria de complementar aí a ideia do Daniel, antes de eu passar para o grupo 3, que também fala sobre esse fórum? O silêncio, um silêncio, uma catedral. Então, grupo 3. Quem poderia falar aí em nome do grupo 3, por favor? Sobre o fórum 2. A gente colocou algumas características semelhantes que os alunos citou no Fórum 2, e aí a gente escreveu que muitos não sabiam, né, como funcionava o ensino de língua estrangeira nos anos 90 e como essa tecnologia avançou durante esses 20 anos. Só que, complementando o que o Daniel falou, apesar da tecnologia ter avançado, não existe um instrumento assim de interação digital que seja mediado por professores ou organizações institucionais, por exemplo. Mais nesse sentido. Obrigada, Dai. Mais alguém gostaria de complementar aí do grupo 3? Um outro aspecto que foi abordado também nos comentários, Rô, está dando para me ouvir? Tá, sim. Foi a questão da educação igualitária, né? Que no nosso contexto social atual isso não acontece, né? Não são todos os alunos que têm acesso às mesmas tecnologias, né? E nem todos os professores também têm a mesma formação para lidar com isso, né? Então, isso aqui na nossa realidade, de repente, embora todos concordem que essa é uma experiência que é válida e bacana, né, da aprendizagem colaborativa, mas que nem todos estariam preparados para desenvolver, nem os professores e nem os alunos, talvez, não tivessem acesso a essas tecnologias, né? Sim. E esse é um grande problema, viu, Carol e demais alunos. Nós fazemos, tanto no texto 1 do Moran, quanto no texto 2 aí da Vera Menezes, então a Vera traz o relato de uma experiência, né? O texto do Moran, ao contrário, ele já fala de que maneira que a tecnologia pode transformar a educação, né? Para que a gente tenha uma educação inovadora. E quando a gente fala em educação inovadora, você tem muitas ideias para fazer, né? Você fala, nossa, eu aprendi isso, o professor me ensinou isso, eu li isso, vi alguma informação interessante aí na rede, né? Porque a gente acha experiências assim muito ricas, né? Que falam, nossa, eu poderia fazer isso com a turma 928, né? Do Instituto Federal. Mas muitas vezes você se depara com uma realidade que não permite você desenvolver alguma coisa que você gostaria. Isso acontece com todo mundo, né? Quais são esses empecilhos? Eu não vou chamar de problemas, mas são alguns empecilhos. A realidade dos nossos alunos, a realidade das escolas, a realidade dos professores. Então, nós temos professores com todos os tipos de formação, né, trabalhando. Vamos falar, por exemplo, lá vem minha gatinha de novo,
Nós vemos aí, por exemplo, professores que não tiveram um preparo, né? Lembra do trabalho que vocês fizeram sobre o que dizem os documentos oficiais, né? E quando a gente analisa lá o currículo das escolas, as escolas que oferecem os cursos de formação de professores, compartilhando aqui com a gatinha, tá difícil. Eu não tenho uma... Opa, peraí, não. Aí não, Kate, desce. Ela começou a pisar aqui no meu... Peraí, é pelo para tudo quanto é lado. Quando nós observamos a formação de muitos professores, a gente vê que a maior parte dos cursos, né, de licenciatura em letras, eles não oferecem disciplinas que possam capacitar o professor para trabalhar com as tecnologias, para refletir sobre as tecnologias, e o que a gente vivencia muitas vezes nas práticas pedagógicas são professores tentando colocar em prática alguma tecnologia de maneira descontextualizada. Então surgiu lá o Kahoot, que é uma coisa que a gente sabe utilizar muito bem, aí vai lá todo mundo utilizando o Kahoot. Agora a gente vai usar o Padlet, agora a gente vai usar isso, mas são apenas... modismos, né? A gente tem muito disso na educação, tem muito modismo. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar aquilo. Mas é muito difícil esse trabalho, introduzir as tecnologias, né, nas salas de aulas, principalmente quando a gente está falando da realidade da escola pública, de alunos da escola pública estadual, e das políticas também públicas, né, para capacitação dos professores, para a estruturação das escolas, mas não vamos falar só nessa parte de problemas, mas sabendo que, por exemplo, vocês, a turma de vocês, a turma que concluiu o ano passado, assim como turmas de outras instituições que também trabalham dessa maneira, a gente percebe que está assim, brotando, né, semeando formadores, né, professores formadores para mudar um pouquinho essa realidade. E quando nós temos esses profissionais no mercado de trabalho, a gente acredita que tem bastante chance de se modificar um pouquinho esse cenário, né? Então, eu imagino vocês trabalhando aí numa escola da rede pública estadual, por exemplo, e fazendo a diferença. Então, quando eu assisti alguns estágios, né, e que eu vi, por exemplo, as aulas que muitos de vocês, eu sei que trabalham de maneira diferenciada, eu fiquei, assim, bastante feliz, e sabe quando você fala assim, nossa, a gente tem esperança de que essa realidade mude, né? Então, nós temos, por exemplo, eu vou citar na sala de vocês, não vou falar os nomes, não, mas... porque às vezes a gente esquece de alguém, né? Um dia eu falei, nossa, eu não falei da fulana, do ciclano, que eu também assisti e fui supervisora do estágio. Gente, mas vocês, assim, na competência técnica de vocês, na formação integral de vocês são profissionais excelentes. Eu falo são porque muitos de vocês já atuam na sala de aula, né? E vocês já têm esse perfil de ser aquele profissional que quer modificar alguma coisa na sala de aula. Então, se você tem isso, né? Não, eu quero fazer diferença, eu quero mudar, eu quero, por exemplo, que encontrar os meus alunos na rua e que eles me cumprimentem porque eu fiz a diferença na vida deles. Eles lembram, foi a Carol que me deu aula de inglês. Gente, eu sou apaixonada por inglês por causa disso, por causa daquele professor. Então, se a gente tiver pelo menos esse espírito, né, eu sei que os obstáculos serão imensos e que muitas vezes a gente fala, gente, eu vou voltar para o livro didático, mandar abrir na página tal e fazer o exercício X. Mas, assim, eu sei que vocês não serão esses profissionais e isso deixa a gente, assim, bastante feliz. Vocês estão concluindo já o curso de vocês e que vocês, assim, quando oficialmente entrarem nas escolas como formados, que vocês farão essa diferença aí na vida de muitos alunos. E para o que vocês precisarem, no que nós pudermos, né, eu, por exemplo, coloco-me à disposição para compartilhar aí algumas experiências daquilo que deu certo, que não deu certo, mas que pode ser, com a ajuda de vocês, reorganizado, reestruturado, que com certeza seria muito melhor. E com relação ao texto 2, né, da Vera Menezes,
Vocês têm alguma ideia, alguma noção, chegaram a discutir isso, de como nós poderíamos, por exemplo, que práticas pedagógicas nós poderíamos proporcionar para os nossos alunos? Que experiências seriam essas, sem ser a que ela citou hoje, né? 2021, quase 2022. Como é que a gente poderia fazer isso? Alguém poderia sugerir alguma coisa? O que seria mais apropriado? Porque esse texto é antigo, né? Então, assim, a tecnologia, ela avança numa velocidade, né, super rápida. Então, a gente não vai utilizar mais a comunicação aí por e-mail, né, que vocês colocaram a maneira como era feita e algumas críticas, mas o que poderia ser substituído hoje? Principalmente para que pudesse ter a mediação do professor. Tem alguma ideia? Alguém tem alguma experiência dessa em sala de aula de uma escola, por exemplo, que já esteja trabalhando, que funcione, que vocês acham que pode ser aplicado aí nas demais escolas? Tem alguma prática já de vocês que poderia ser relatada? Hello? Oi, para os meus alunos mandarem áudio no grupo do WhatsApp, para eles praticarem o speaking. Até coloquei lá, porque nesse experimento, né, dos anos 90, acho que eles utilizavam o e-mail, né? E aí, provavelmente, eles não liam na mesma hora, né? Não é essa coisa instantânea que a gente tem hoje em dia, né? E era um instrumento para eles trabalharem o writing, né? E eu já fiz algumas atividades que eles tinham que mandar áudio, e aí um ouve o áudio do outro, e aí responde, para eles trabalharem speaking, listening. Então, isso, muito bom, né? O que é mais atual hoje, não tem nada mais atual do que o WhatsApp, né, para comunicação, que ela é instantânea. Isso é muito possível. Então, nós podemos pensar nessas estratégias. Então, como trabalhar determinado conteúdo utilizando aí, por exemplo, WhatsApp ou outro aplicativo, outra tecnologia. Mas é isso aí. Muito obrigada, Camila. Tá? Então, vamos para a segunda parte? Quer dizer, eu acho que nós não vamos para a segunda parte porque nós não teremos tempo, porque a teacher falou demais, tá? Que seria utilizar aí vocês criariam um Google Forms com algumas perguntas. Deixa eu só mostrar para vocês como que foi organizado, porque vocês podem fazer isso depois, tá? Tipo, até Deixa eu finalizar aqui. Só um minutinho. Aqui. Eu já fiz a atualização aqui no slide, depois eu substituo, tá? Eu tinha colocado grupo 1 e fórum 1, grupo 3 e 4, fórum 2, mas já mudei, tá? Porque nós não tivemos 4 grupos. O que vocês fariam agora? Eu só vou explicar. Então, o grupo, vocês estavam em 3 grupos, eu ia dividi-los só em 2 grupos. Então, o grupo 1 precisaria elaborar questões sobre o fórum 1 e o grupo 2, questões sobre o fórum 2, sobre isso que nós discutimos, tá? Ao final, vocês iriam compartilhar o link desse Google Forms que vocês criaram e a gente iria trocar. Então, quem era do grupo 2 ia responder as perguntas do grupo 1 e assim, né? E vice-versa, tá bom? Então, vocês entenderam a atividade, como seria feito? Essas questões poderiam ser, por exemplo, uma mistura, né? Para o Google Forms não ficar cansativo, vocês conseguem colocar ilustrações, né? Imagens, então poderiam colocar uma imagem para que alguém refletisse a respeito dela, do uso de uma educação inovadora. Poderia pegar alguma parte do texto e fazer questões objetivas para assinalar a alternativa correta. Vocês poderiam fazer questões que fossem de relacionar, ligar, match. Então, uma coluna A com a coluna B para fazer esse link. Vocês poderiam colocar questões abertas, e aí depende da criatividade de vocês. Então, a dica, né, a orientação era pelo menos 5 questões
objetivas, dissertativas, de relação, ligação, o que quer que vocês pudessem pensar aí, e depois a gente compartilharia, tá? Então, fica para um segundo momento. E como a data nos remete ao Halloween, né? Nós estamos aí há uma semana praticamente do Halloween, como eu trabalharia, isso era uma atividade prática para fazer com vocês também, tá? Como que nós trabalharíamos esse tema, esse assunto com os nossos alunos? Então, num primeiro momento, eu iria perguntar para vocês o que é que vocês sabem sobre o Halloween? E vocês iriam colocar as respostas de vocês aí no chat, cada um individualmente, tá? Vocês comemoram, nós comemoramos o Halloween no Brasil? De que maneira? Né? Como que isso acontece no nosso país? Então, vamos comparar a cultura, principalmente norte-americana, com a nossa cultura no Brasil. O que a gente tem de pontos positivos, negativos, etc. Então, eu iria explorar isso com vocês no nosso chat, tá? Depois disso, eu iria pedir que vocês respondessem, depois de trabalhar vocabulário, etc. e tal, ao final, vocês iriam responder essa atividade. Então, peraí, deixa eu só compartilhar aqui o link, que eu ia fazer o QR Code e esqueci, peraí. Só um minuto, senão ele vai ficar muito grande. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Que vocês clicassem nesse link e, em 3 minutinhos, vocês respondessem as perguntas que vocês conseguissem sobre o Halloween. Tá? Vamos fazer isso agora? Eu vou mostrar aqui o que vocês terão acesso e vocês vão... Peraí. Então, o slide é esse. Cliquem aí no link, por favor, para que vocês respondam. Vão direto para as perguntas verdadeiro ou falso. Para responder as perguntas, vocês têm um texto. Se vocês conseguirem responder sem fazer a leitura do texto, tudo bem. Mas para os alunos na aula mesmo, eles teriam um momento para estudo de vocabulário, depois para fazer a leitura do texto e, ao final, responder a essa atividade. Tá? Então, eu vou abrir aqui para... Oi. O link não Pode apareceu falar. aqui para mim, no chat. Não, para você ou para ninguém? Espera aí, deixa eu ver aí. Alguém não conseguiu abrir esse link? Tá depois da mensagem da Sara. A Ju falou que apareceu para ela. Eu vou mostrar para vocês o que a gente visualiza, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, esse link vai direcionar vocês para essa página que fala, o 5 Minutes English, ok? Tem um texto sobre a história do Halloween, tem um vocabulário primeiro, então, com os alunos, por exemplo, do ensino médio, primeiro eu trabalhei esse vocabulário, depois de ter feito todas aquelas perguntas de Halloween. Depois eles fariam a leitura desse texto sobre o Halloween e, ao final, os alunos deveriam responder essas perguntas, true or false. Então, o aluno pode responder cada uma delas e, ao final, ele vai checar as respostas, tá? Se acertou ou se errou, para ver qual é a compreensão que ele tem sobre a história do Halloween e sobre a leitura que ele fez. Alguém clicou aí, respondeu alguma?
Ainda não, Rô. Vou dar uma lidinha no texto rápido. Tá, ó, então deixa eu só explicar para vocês, porque o tempo voa, né, na aula. Então, essas são algumas sugestões de como a gente poderia trabalhar a data com os nossos alunos. Então, a gente pode trabalhar aí ao longo de 1 ou 2 aulas, provavelmente 2 aulas. A gente vai trabalhando primeiro um pouco da cultura, um pouco da história, vai trazendo para os alunos vocabulário sobre isso, mas aos poucos, não podemos jogar diretamente, por exemplo, para o primeiro ano do ensino médio, já um texto na sua totalidade. E depois a gente faz a leitura dos textos, aplica as estratégias, o skimming e o scanning, busca pelo significado de algumas palavras que são importantes e que aparecem nessa data. Depois os alunos retomam nos grupos e fazem a leitura do texto, e ao final eles checam os conhecimentos respondendo as perguntas, tá? Então, basicamente, seria dessa maneira que eu apresentaria para vocês, se nós tivéssemos aí mais tempo, mas infelizmente não dá, tá? Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela, e aí, a título de curiosidade, quem quiser responder depois, o link se encontra no slide, vocês podem fazer e podem também melhorar isso, podem criar outros textos, pesquisar outros textos e elaborar um teste no Google Forms sobre o Halloween também com os alunos de vocês. Tá bom, meus queridos? Beijos. Até mais. Obrigada, Rô. Obrigada, Rô. Obrigada. Beijo, até mais. Obrigada, Rô. Beijo. Tchau, obrigada.